Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 27 de abril de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui mais uma vez para te ajudar no seu processo de evolução. Vamos começar o nosso dia a todo vapor, enchendo o nosso tanque com o nosso combustível, que é o conhecimento. Essa semana nós estamos falando sobre armadilhas. Isso mesmo, armadilhas. Armadilhas são coisas que nos impedem de alcançar sucesso nas nossas próprias vidas e elas estão em todos os lugares, em todos os momentos. E o objetivo dessas armadilhas é nos manter longe de uma vida de paz e prosperidade, nos manter longe da realidade do reino espiritual, ou seja, daquilo que Deus já preparou para nós, para que nós possamos viver aqui na Terra. Segunda-feira, eu fiz uma introdução bem completa sobre armadilhas, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, né? E falei também sobre todos os impedimentos, ou seja, as armadilhas elas nos impedem de viver essa vida de sucesso, essa vida de paz e prosperidade. Aí na terça-feira eu ensinei, nós aprendemos aqui sobre a armadilha chamada inquietação ou ansiedade, como queiram, né? E aprendemos também como vencer essa armadilha. Ontem, quarta-feira, nós começamos a falar sobre a armadilha do desânimo e hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto, porque infelizmente, né, em 15 minutos não dá para entregar tudo sobre o assunto desânimo ou sobre a armadilha do desânimo. Nós vamos dar continuidade sobre essa armadilha, né? Ontem eu entreguei o primeiro recurso para você vencer todo e qualquer desânimo e hoje eu vou entregar mais 2 recursos contra o desânimo, 2 chaves contra o desânimo, tá bom? Vamos lá, direto ao ponto, sem perder tempo. Lembrando que aqui no Evolução Diária não tem blá blá blá, tá? O nosso estudo é um estudo focado no seu desenvolvimento pessoal, 15 minutos diário de conhecimento, injeção de ânimo na veia. Segundo recurso para você vencer todo e qualquer desânimo na sua vida é trazer à memória aquilo que dá esperança. Isso mesmo, trazer à memória aquilo que dá esperança. Antes da gente entrar nesse assunto, vamos lembrar que o primeiro recurso foi que nós precisamos aprender a lutar contra o desânimo. Se você quer vencer o desânimo, o primeiro recurso que eu te ensinei ontem foi você precisa aprender a lutar contra o desânimo, tá bom? O segundo recurso é você trazer à memória tudo aquilo que te dá esperança, tá? A Bíblia diz em Lamentações, capítulo 3, dos versos 21 a 24, assim: quero trazer à memória o que pode me trazer esperança, o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Esse texto, na verdade, aponta para as memórias de vitórias passadas que o profeta Jeremias estava se lembrando, né? Na verdade, o profeta Jeremias estava passando por um momento muito difícil, ele estava extremamente desanimado, ele estava morto, né? Numa condição morto emocionalmente, espiritualmente, até que ele decide fazer um exercício mental, que é trazer à memória as coisas que lhe davam esperança, tá bom? E para a gente vencer o desânimo, nós precisamos nos apegar à mesma estratégia que Jeremias, é isso mesmo, você precisa decidir olhar para aquilo que te dá esperança ao invés de você ficar olhando para aquilo que causa desesperança, para aquilo que causa desânimo. Tem muita gente que ao invés de pensar em algo bom, olhar para trás, se ver vencendo as lutas que já venceu, só olha para aquilo que é ruim, aquilo que não traz esperança, só consegue enxergar desânimo e desesperança. Aí, ontem eu citei também muito aqui sobre Davi, né? Eu falei sobre a história de Davi, onde ele venceu o gigante filisteu lá em 1 Samuel capítulo 17. Aí dos versos 33 ao 37 vai dizer o seguinte: mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu, você não passa de um rapazinho. Ele tem sido soldado a vida inteira, ou seja, ele é um bom soldado, um soldado preparado para a guerra. E aí Davi respondeu assim: meu senhor, eu tomo conta das ovelhas de meu pai. Olha só, Saul estava falando, né, que o gigante filisteu, Golias, era um soldado extremamente preparado para a guerra. E aí Davi responde assim: mas meu rei, calma, ele está preparado, mas eu também estou. Ele lutou várias lutas e eu cuido das ovelhas do meu pai. Parece cômico isso, mas vamos continuar a leitura aqui. Ele diz assim, ó... quando um leão ou um urso pega uma das minhas ovelhas, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro ele pelo pescoço e golpeio até matá-lo.
Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e também vai me salvar desse gigante filisteu. O que Davi estava fazendo aqui, pessoal? Na verdade, Davi, além de tentar convencer o rei Saul, porque ele estava tentando convencer que ele estava preparado para a guerra, tá? Então ele estava mostrando também que ele estava apto para a luta, né? Ele estava trazendo memória daquilo que dava esperança. Ou seja, ele compara ali Golias, né? Ele olha e fala assim, pera, esse gigante aí, um urso de pé tem o tamanho dele. Provavelmente ele tem a força de um leão. E eu já venci um urso, já venci um leão, então eu vou encarar e vou vencer esse gigante também, tá? Se ele tem a força de um leão e a altura de um urso, eu já venci os dois mesmos, vou vencer ele também. Eu sei como é vencer gigantes. Então entenda uma coisa, o conhecimento, ele te capacita para fazer coisas que anteriormente você não conseguia fazer. É isso mesmo, com conhecimento você recebe capacidade para fazer coisas que outrora, anteriormente você não conseguia fazer. Quando eu adquiro conhecimento, eu começo a fazer coisas que sem entendimento eu não conseguiria fazer antes, tá? E aí eu passo a fazer o que tem que ser feito e colho os frutos das minhas ações. Então quando eu começo a ter conhecimento, eu faço coisas novas. E fazendo coisas novas, eu vou também colher coisas novas. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz assim, o que a gente plantar, ou melhor dizendo, o que plantarmos, certamente colheremos, se não desanimarmos. Eu vou repetir aqui, ó, Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz, nós estamos lutando essa semana contra o desânimo. Quer dizer, nesses 2 dias, né? Nós estamos lutando semana inteira contra as armadilhas, uma armadilha chamada desânimo. Preguei ontem, falei ontem, ministrei ontem sobre desânimo e estou ministrando hoje de novo a parte B, tá bom? Então olha só, Gálatas 6:9. Aquilo que a gente plantar, certamente, afirmação, vamos colher, se não desanimarmos. Ou seja, a única forma de não colher os frutos é se a gente desanimar no meio do caminho. A única forma da gente não colher aquilo que a gente planta é se a gente desanimar, tá? Então, se você está plantando, entenda isso aqui, em nome de Jesus, não desanime. Continue plantando, cultive a sua semente, cuide que no momento certo você irá colher os frutos, tá bom? Terceiro recurso para você vencer o desânimo é crer que o impossível pode acontecer. Você precisa crer no impossível. Lembra, o possível você faz. É atitude tua, é ação sua. E o impossível, pela fé, vai acontecer. O impossível depende de Deus. Então, você vai lutar contra o desânimo, você vai fazer o que tiver que ser feito, vai enfrentar o desânimo de frente, você vai trazer esperança. Ó, a tua parte, preste bem atenção. Lutar contra o desânimo, passo 1. Segundo, você trazer à memória aquilo que te dá esperança. E o terceiro, você ter fé. Fé equilibrada com inteligência. Então eu faço o que tem que ser feito e creio pela fé que o impossível vai acontecer. Muitas vezes nós julgamos as nossas causas como impossíveis. A gente olha para dentro da gente mesmo e fala assim, impossível acontecer. A causa de Davi também parecia impossível aos olhos carnais, né? Aos olhos naturais, olhando assim de uma perspectiva humana, né? Um jovenzinho de 17 anos sem experiência na batalha, por mais que ele tinha enfrentado um leão e um urso, encarando ali um soldado, guerreiro, experiente, forte, um homem de 3 metros de altura, humanamente, naturalmente dizendo, seria uma batalha impossível. Tá? Mas Davi não estava encarando aquela batalha com os olhos naturais. Davi estava enxergando com os olhos espirituais. Em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim, ó, o homem natural não compreende ou não consegue compreender as coisas do espírito. Davi era diferente. Ele sabia que ele não ia lutar apenas com as suas forças. Davi sabia que não era só força natural. Ele estaria lutando com a força sobrenatural de Deus que já estava sobre a vida dele. Por isso ele diz, esse gigante incircunciso, eu vou encarar e vou vencer, né? Eu tenho Deus na minha vida, ou seja, ele sabia da força que estava com ele. O texto bíblico diz que Davi tinha certeza que o impossível ia acontecer. Se Deus me salvou do leão, se Deus me salvou do urso, ele também vai me livrar de Golias, desse gigante filisteu, tá? E por que ele tinha essa certeza? Porque ele não enxergava com os olhos naturais, e sim com os olhos espirituais, os olhos da fé. Então, primeiro, Davi ele traz à memória o que lhe dava esperança. Aí, segundo, ele ativa, preste atenção, aquilo que já estava sobre ele, aquilo que já estava dentro dele, o poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que agiu na vida de Davi, também está sobre a mim e sobre a sua vida. Ou seja, nós recebemos poder dos céus, tá? Para vencer desânimo, ansiedade, depressão, medo. A gente tem poder nos dado, concedido por Jesus,
né, através do Consolador do Espírito Santo para entrar em qualquer batalha e vencer qualquer batalha. A Bíblia diz que nós temos o poder do Espírito Santo sobre nós. O chamado do Evangelho preste atenção, tem de bom ânimo e não tem de desânimo. Então tem tanto crente, tanta gente que conhece a Deus, que diz acreditar em Deus, que só vive desanimado. Irmãos, o chamado do Evangelho tem de bom ânimo. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz assim: sejam fervorosos de espírito. O que isso quer dizer? Aqui, na verdade, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que nós cristãos precisamos ser dedicados à obra de Deus, tá? E mais do que dedicação, nós precisamos de fervor, nós precisamos ser quente no espírito, a gente não pode dar margem para o desânimo espiritual, tá? A gente tem que manter a chama do espírito acesa dentro de nós, sem dar desânimo, sabe? Sem dar espaço para o desânimo. Na hora que o desânimo quiser entrar, você vai mandar ele para bem longe, porque você vai ser uma pessoa fervorosa de espírito. Então, se o diabo quiser lançar desânimo sobre você, tá? Você precisa combater essa armadilha. Uma das formas de combater a armadilha do desânimo é você sendo fervoroso no espírito. Em 2 Timóteo, tem uma exortação que diz assim, reaviva o dom que há em ti. O que isso quer dizer, pastor Vitor? Isso quer dizer o seguinte, que o dom que Deus colocou dentro de você precisa ser reavivado. Eu canso de dizer que todos nós nascemos com uma missão estabelecida por Deus. Lá em Mateus capítulo 26 diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, existe uma missão, você carrega uma missão divina sobre a sua vida. E talvez o desânimo tenha te parado, tenha te deixado ali chateado, sabe? O desânimo entrou e você não consegue mais se movimentar. Está na hora, em nome de Jesus, de você reavivar o dom que há em você. Se você quiser vencer o desânimo, você vai precisar reavivar o dom que há em ti, o dom que Deus colocou, a missão que Deus colocou na sua vida, tá bom? Sabe qual é o significado de reavivar? É trazer vida àquilo que está morto. Você precisa trazer vida aos seus sonhos. Não deixe o desânimo te vencer, não, em nome de Jesus. Tem gente que já não consegue mais sonhar. Tem gente que já não consegue mais enxergar uma boa perspectiva de futuro. Tem gente que me procura e fala assim, pastor, olha, eu não consigo mais enxergar o futuro, eu não sonho mais, eu não tenho mais vontade de sonhar. É tanto desânimo, é tanta coisa na vida, você precisa lutar. Não adianta, se você ficar parado, estagnado, deixando o desânimo acabar com você, você não vai conseguir mais se levantar. Então você precisa lutar contra o desânimo. Você precisa trazer à memória coisas boas, batalhas. Quantas batalhas você já venceu? Você sabe, já venceu muita coisa na vida. Para você chegar onde você chegou, você teve que passar por cima de muita coisa, vencer muitas batalhas. E talvez você esteja aí, mas tá difícil, mas olha o que você já passou para chegar até aqui. Olha quantas batalhas você já venceu para chegar aqui aonde você está hoje. Então não deixa o desânimo te parar não, em nome de Jesus. Tá bom? Então, luta contra o desânimo. Essa é a primeira coisa. Você precisa aprender a lutar contra o desânimo. O primeiro recurso, tá? Nesses 2 dias aqui você aprendeu 3 chaves extraordinárias, 3 recursos para fazer você vencer qualquer desânimo. O primeiro recurso, tá, é você lutar contra o desânimo. Então, luta contra o desânimo. Está sentindo desanimado, está sentindo triste, luta contra esse sentimento. Não deixe esse sentimento tomar conta de você, porque o diabo, o inimigo das nossas almas, se aproveita, tá, do seu estado emocional de desânimo para agir na tua vida. Então, tá desanimado? Luta. Sabe? Tá desanimado? Luta. Não para, não deixa de lutar. Tem muita gente perdendo batalha sem mesmo lutar. Tá? E você não pode ficar perdendo sem lutar. Tem que lutar e vencer. Colocar na sua cabeça, lutar para vencer. Segundo recurso, a segunda chave que nós aprendemos aqui nesses 2 dias, buscando informações aqui, estudando sobre a questão do desânimo, é que você precisa trazer à memória as coisas boas. Você precisa trazer à memória as coisas que te traz esperança. Então, tá desanimado ali, começa a pensar nas vitórias vencidas no passado. Começa a lembrar de quantas coisas você já passou e já venceu na vida. E o terceiro recurso, aí entra a questão da fé. Então, você vê que os 2 primeiros recursos. O primeiro recurso foi lutar para vencer o desânimo, depende de você. O segundo recurso que eu expliquei foi trazer coisas boas à sua memória. Aquilo que te traz esperança, depende de você. Agora, é fé. O terceiro recurso é fé. Crer que o impossível vai acontecer. Você precisa acreditar que Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Ah, pastor, mas eu preciso ter muita fé. Então ative essa fé, reaviva. Se a fé morreu, faz ela reviver em nome de Jesus. Amém? Agora que você está preparado para vencer todo e qualquer desânimo que se apresentar diante de você, diante da tua vida, vai para cima. Se eu puder te dar um conselho aqui, vai para cima. Não deixa nada te parar.
o desânimo não vai te vencer. Isso aqui é profético, viu? O desânimo, escuta isso. O desânimo não vai te vencer em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu quero falar para você aqui, ó, não deixe o desânimo te vencer, ele não vai te vencer. No que depender de mim, nós vamos estar aqui todos os dias injetando ânimo na tua veia, porque desânimo nenhum vai te vencer em nome de Jesus. Agora vamos agitar as redes sociais. Tira um print bem bonito aí dessa tela e escreve assim: o desânimo não vai me parar. Coloca essa frase com autoridade. O desânimo não vai me parar, tá bom? Aí você compartilha nas suas redes sociais, me marca porque eu também quero compartilhar em nome de Jesus e eu te espero aqui amanhã novamente às 7h40 da manhã para mais uma evolução diária. Que Deus te abençoe, eu te desejo saúde, paz e prosperidade.